Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar num texto de quase 3.000 anos, mas que, nossa, parece que foi escrito para os jornais de amanhã. É o primeiro capítulo do livro de Amós. Exato. Temos aqui uma série de comentários e análises muito bons do site Reavivados por Sua Palavra, que vão nos ajudar a, destrinchar esse profeta. Uhum. E a nossa missão aqui é entender não só o que ele disse, mas por que essa mensagem dele sobre justiça, poder e corrupção ainda ecoa tão forte hoje, né? E é uma história fascinante, porque a primeira surpresa já é o próprio profeta. Quando a gente pensa em profetas bíblicos, sei lá, a gente imagina figuras do establishment religioso. Sacerdotes, gente treinada para isso. Sim, com certeza. Amós era o completo oposto. Pois é, ele não era mesmo um profeta, digamos, de carreira. As fontes são bem claras nisso. Ele se apresenta como um boiadeiro, um criador de ovelhas de uma cidadezinha chamada Tecoa. Isso. E ainda por cima era coletor de frutos de sicômoro, que era basicamente o figo dos pobres. Ou seja, um homem do campo, de origem bem humilde. Exatamente. E o nome dele em hebraico, Amós, significa portador de um fardo. É quase poético, né? Nossa, total. Um homem do povo, acostumado a carregar o peso do trabalho físico, é chamado para carregar um fardo de mensagens divinas que são pesadas e urgentes. Faz todo sentido. E uma das análises que a gente tem aqui destaca um ponto crucial sobre isso. A escolha de alguém aparentemente despreparado para que a força da mensagem não fosse atribuída ao mensageiro, sabe? Mas a sua origem. A credencial dele não era o currículo, era a própria convocação. E o cenário onde esse portador de fardo surge é um grande paradoxo, não é? Totalmente. Os materiais indicam que o ministério dele aconteceu ali por volta de 760 a.C., durante os reinados de Jeroboão II em Israel e Uzias em Judá. E essa era descrita como uma verdadeira era de ouro. Uma era de ouro na aparência. Havia uma prosperidade econômica enorme, expansão de território, uma vida de luxo para as elites. Tudo parecia perfeito, então? Para quem olhasse de fora, era o auge do sucesso. Mas era uma prosperidade de fachada. Por baixo dessa camada de riquezas, as fontes descrevem uma sociedade corroída por uma profunda corrupção moral e idolatria desenfreada. Isso soa perigosamente familiar. A ideia de que um boom econômico pode mascarar uma decadência ética, social. O rico fica mais rico, o pobre é explorado e a religião vira só um ritual vazio para acalmar a consciência. É nesse caldeirão que Amós entra em cena. E ele não entra pedindo licença, né? Não mesmo. A primeira frase do livro já é uma explosão. O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. A imagem é muito poderosa. Não é uma voz suave, é o rugido de um leão. O som mais aterrorizante da natureza naquela época. Exato. É um anúncio de que a caçada vai começar, de que o juízo é iminente. E tem um detalhe geográfico aí, que é uma provocação direta. Ele diz que a voz vem de Sião, de Jerusalém, que era a capital de Judá, o Reino do Sul. Mas a mensagem de Amós é principalmente para Israel, o Reino do Norte, que tinha seus próprios centros de adoração em Dan e Betel, onde eles cultuavam bezerros de ouro. É uma forma de dizer logo de cara, a sua religião oficial, a sua adoração estatal é ilegítima. O verdadeiro Deus não está nos seus santuários. Ele fala desde o templo de Jerusalém. Uau! E as consequências desse rugido são imediatas e devastadoras para a economia deles. Ele diz, secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. O Carmelo era o lugar mais fértil da região. Então, uma seca que atinge o Carmelo é tipo um colapso total do sistema. Exatamente, ele está dizendo que a base da prosperidade deles está prestes a ruir. Um profeta outsider, uma sociedade rica e corrupta e um aviso divino que soa como um trovão. E aqui a estratégia de Amós se torna absolutamente genial. Ele não começa falando dos pecados de Israel. Não, ele adota uma abordagem muito mais inteligente.
Ele prepara uma armadilha retórica. Uma armadilha, gostei disso. Imagina o povo de Israel reunido na praça, ouvindo esse pastor do sul. Ele começa a listar os crimes das nações vizinhas, uma por uma. E para cada uma ele usa uma fórmula que se repete, né? Isso como uma martelada. Por 3 transgressões e por 4 não sustarei o castigo. O que significa exatamente essa fórmula? Parece um código, não é um número literal, certo? De jeito nenhum. É uma figura de linguagem hebraica, um artifício poético para dizer por incontáveis pecados. A ideia é que a paciência de Deus tem um limite. Entendi. 3 transgressões já seriam suficiente, mas eles cometeram uma 4ª, uma 5ª. Eles, transbordaram a medida. O pecado se tornou um hábito, um estilo de vida, e ele começa por Damasco, a capital da Síria, que era um inimigo histórico de Israel. A gente quase consegue imaginar a multidão concordando, sabe? Balançando a cabeça. Isso mesmo, fala deles. Exatamente. E qual foi o crime de Damasco? Uma crueldade de guerra num nível assustador. O texto diz que eles moeram Gileade com trilhos de ferro. Nossa, que imagem. Pois é. E esses trilhos de ferro eram trenós de debulhar. Pranchas de madeira com pedras afiadas ou pontas de metal presas embaixo eram usados para separar os grãos da palha. Espera um pouco. Ele está dizendo que eles usaram um equipamento agrícola para torturar e massacrar seres humanos? Exatamente. É uma imagem de desumanização total. Tratar pessoas como se fossem grãos a serem esmagados. Uma brutalidade que choca até para os padrões daquela época. Terrível. E Amós anuncia a consequência. A dinastia que governava Damasco, a de Hazael e seu filho Ben-Hadad, seria destruída e o povo levado para o exílio. Depois de Damasco, ele continua a lista certo. Ele mira nos filisteus, em Gaza e depois em Tiro, a cidade fenícia. Aqui os crimes mudam um pouco de natureza. Sim, o foco muda da crueldade no campo de batalha para pecados, digamos, econômicos e de traição. Os filisteus e o povo de Tiro são acusados de tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. Eles capturavam comunidades inteiras e as vendiam como escravos para os edomitas, que eram os intermediários nesse mercado. E no caso de Tiro tem um agravante, né? Uma camada a mais na acusação. O texto diz que eles se esqueceram da aliança de irmãos. O que isso quer dizer? Tiro, Israel, tinha uma longa história de alianças comerciais, políticas, que vinha desde os tempos dos reis Davi e Salomão. Era uma relação de parceria, de irmandade entre nações. Ah, entendi. Ao vender israelitas como escravos, Tiro não estava só cometendo um ato desumano, estava traindo um aliado, um irmão. E aqui um dos comentaristas, o Dipati Varaprasad, destaca um princípio que é incrivelmente moderno: a cumplicidade. Cumplicidade. Aos olhos de Deus, você é tão culpado pelo crime que ajuda a cometer, quanto pelo que comete diretamente. Isso é muito forte. Não se trata só da agressão direta, mas da indiferença cúmplice. A ideia de que, não fui eu que fiz, eu só vendi para quem fez, não serve como desculpa. De forma alguma. Isso tem aplicações enormes hoje, desde responsabilidade corporativa até geopolítica. Sem dúvida. E essa ideia de traição entre irmãos fica ainda mais pessoal quando Amós se vira para as nações seguintes: Edom, Amon e Moabe. Por quê? Porque aqui não se trata mais de alianças políticas. São laços de sangue. Edom descendia de Esaú, irmão de Jacó. Amonitas e Moabitas descendiam de Ló, sobrinho de Abraão. Eram literalmente família. E os crimes deles são ainda mais hediondos por causa disso. Uma das fontes resume de forma brilhante: odiar um inimigo é ruim. Pior é odiar um amigo. E pior ainda, odiar um irmão. É a quebra do laço mais fundamental. O pecado de Edom foi uma perseguição implacável, rancorosa contra Israel. Uma hostilidade que baniu toda a compaixão. Nossa. Já os amonitas, o crime deles é talvez o mais chocante de todos. O texto diz que eles rasgaram as mulheres grávidas de Gileade para dilatarem seus próprios limites. É uma imagem que paralisa. Uma crueldade bárbara,
matar o futuro de um povo, a próxima geração, por pura ganância territorial. É de uma brutalidade inimaginável. E Amós está dizendo que Deus vê tudo isso, que nada disso passa despercebido. Exato. E para cada um deles, o julgamento é anunciado com detalhes. Fogo nos palácios, destruição das fortalezas, o alarido, que é o grito de guerra dos exércitos invasores, e o cativeiro de reis e príncipes. A essa altura, a audiência israelita devia estar em êxtase. Com certeza. Amós está condenando todos os inimigos deles, um por um. Ele está confirmando a visão deles de que são o povo escolhido e que seus opressores vão ter o que merecem. A armadilha está perfeitamente montada. E é aí que o martelo cai sobre eles. Mas antes de chegar lá, vamos analisar o que esses julgamentos contra as outras nações nos ensinam. Um dos comentaristas, o Heber Toth Armi, diz que a grande lição é a importância de estudar os erros do passado para não repeti-los. Exato. E também a necessidade de manter a ética, mesmo quando a corrupção é a norma. E a análise da Rosana Barros aprofunda isso, descrevendo o que ela chama de ciência da educação divina. Isso, ela vê um processo em 4 etapas. Primeiro, a orientação, que é a lei, a palavra de Deus. Depois, a advertência, que vem através de profetas como Amós. Ok. Se isso não funciona, vem a disciplina corretiva, que são as dificuldades, as crises, e por fim, para quem endurece o coração e se recusa a ouvir, vem o castigo definitivo. É uma progressão que mostra a paciência divina, mas também a seriedade do pecado. E ela faz uma conexão brilhante sobre o que significa perseguir com a espada, como no caso de Edom. Sim, essa parte é. Ela argumenta que não se trata só de violência física, né? E essa é talvez uma das ideias mais poderosas que as fontes nos trazem. Ela cita um provérbio que diz: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada. Tagarelice como pontas de espada. Uau! Falar com a intenção de ferir, de destruir a reputação de alguém, de espalhar mentiras. Aos olhos de Deus, isso é o equivalente moral a uma tentativa de homicídio. Nossa! A quebra da aliança de irmãos não acontece só com exércitos. Acontece com palavras venenosas que destroem relacionamentos, famílias, comunidades. Pensando nisso, a mensagem de Amós se torna universal. Ele está falando de uma justiça que não se limita a fronteiras. Deus julga a Síria, a Filístia, Tiro, Edom com o mesmo padrão moral. Exatamente. Ele se importa com a forma como os seres humanos tratam uns aos outros em qualquer lugar. A crueldade é crueldade, a traição é traição, não importa quem cometa. Precisamente. E esse é o ponto central que a audiência original de Amós não percebeu. Enquanto eles aplaudiam a condenação dos outros, estavam cegos para o fato de que a sua própria prosperidade era construída sobre a injustiça. Sobre a opressão dos pobres, a corrupção nos tribunais e uma religiosidade hipócrita. Eles eram culpados de quebrar a aliança mais importante de todas, a aliança com o próprio Deus que os libertou. E é para eles que Amós se vira no final. Analisando tudo isso, fica claro que Amós é um livro sobre a responsabilidade do poder, seja o poder militar de Damasco, o poder econômico de Tiro ou o poder social e religioso de Israel. Sim. A mensagem é que a prosperidade material, sem uma base de justiça e compaixão, é um castelo de cartas, sabe, pronto para desmoronar. É uma mensagem radicalmente desconfortável, tanto naquela época quanto hoje. O profeta, um simples pastor de ovelhas, se levanta e fala a verdade ao poder com uma clareza impressionante. É verdade. Ele nos lembra que Deus não se impressiona com rituais, com templos luxuosos ou com o crescimento do PIB. Ele se importa com justiça, com cuidado com os vulneráveis, com a integridade das relações humanas. Ele encara a nossa realidade social e política com uma seriedade absoluta. O que nos leva a um pensamento final para refletir. Amós condena nações inteiras por crimes de guerra brutais e pelo tráfico de pessoas. São pecados macro, visíveis, chocantes. Sim. Mas os comentários que a gente analisou nos forçam a olhar para dentro, para a violência mais sutil que a gente perpetua.
Se a tagarelice maliciosa pode ser como a ponta de uma espada, isso levanta uma questão profunda para o nosso tempo. Com certeza. Em um mundo onde as palavras podem ser transformadas em armas e amplificadas instantaneamente pelas redes sociais, destruindo reputações e vidas em questão de horas, qual é a nossa responsabilidade? E como a busca por uma sociedade mais justa começa, talvez não em grandes manifestos, mas no exame honesto e rigoroso das palavras que saem do nosso próprio coração.